Graça e paz, irmãos. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. Nessa semana vocês vão observar que meu pai, o pastor Gerson Vicente, vai estar falando sobre amor. Então, segunda, quarta e sexta, ele vai estar falando sobre amor. E como nós sabemos, como fala lá em 1 Coríntios, né, que as três coisas que restam é a fé, a esperança e o amor, eu pensei que nessa terça eu poderia falar sobre fé, e depois na quinta falar então sobre esperança. E o texto básico de fé, todos nós sabemos, é o hall da fama da fé, né? São os grandes exemplos da fé que nós temos lá em Hebreus 11. Hebreus 11:1 diz o seguinte, eu tô lendo na nova versão transformadora, então talvez é um pouquinho diferente da maneira como você e eu decoramos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé nos faz enxergar aquilo que nós esperamos e coloca em nós a esperança das coisas que nós ainda não vemos. Ou seja, a fé, ela nos permite nos apegar às promessas de Deus, mesmo que elas ainda não sejam realidade. É interessante a gente observar que nos exemplos que nós temos no texto, a maior parte, né, desses homens e mulheres da fé, eles não sabiam o que ia acontecer, eles só tinham uma palavra, uma promessa e marcharam rumo a ela. A gente vê aqui o exemplo de Abraão, a gente vê aqui o exemplo de Noé, a gente vê aqui o exemplo de Moisés, homens para quem Deus falou o quê? Vai. Mas eu também gostaria de falar, quando a gente fala de fé, muitas pessoas acreditam que fé e dúvida, ou fé e questionamentos, eles não caminham juntos. E eu gostaria de lembrar a você um texto que está lá em Marcos 9, de 14 a 29, que é quando Jesus cura uma criança, um menino endemoniado. Nesse texto a gente tem aquela célebre frase, né, que quando Jesus sobe, depois que ele desce da situação da transfiguração, que é exatamente o texto anterior, ele chega lá e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. E o pai desse menino, ele chega para Jesus e fala, Senhor, se tu podes, cura o meu filho. E Jesus fala, se tudo é possível ao que crê. E aquele pai fala o quê? Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. É interessante, eu gosto muito, eu achei interessante uma frase de Spurgeon que eu quero ler para vocês, que fala o seguinte, quando um homem não crê ou não tem fé, ele não tem consciência da sua incredulidade. Mas tão logo ele adquire uma pequena fé, ele começa a ter consciência do tamanho da sua falta de fé. Eu acredito que fé não é não ter dúvidas. Eu acredito que fé não é não ter questionamentos, mas a fé é eu caminhar rumo à palavra que Deus me deu, é eu caminhar de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando há qualquer sombra de dúvida no meu coração. A gente percebe hoje em dia, né, essa questão de fé tão, não pode duvidar, não pode questionar, não pode ter. A gente precisa entender que nós somos humanos. O que nós não podemos deixar é que a nossa dúvida, que o nosso questionamento nos paralise, que a nossa incerteza nos paralise. E nós precisamos caminhar como aquele pai. Se a gente for pensar, aquele pai levou o seu filho até Jesus, o que mostra a sua fé na palavra de Deus. Ele cria que Jesus podia fazer, senão ele não teria levado seu filho até ali. E depois os discípulos não terem conseguido resolver a situação, ele ainda se aproxima de Jesus, o que mostra novamente que ele tinha fé. Só que ele é confrontado também com a incredulidade que há no coração dele, apesar da fé. E aí ele entende, ele fala, Senhor, eu creio, mas eu também tenho dúvida, eu também tenho questionamento. Me ajuda nisso. Quando nós não conseguimos enxergar os nossos questionamentos, quando nós não conseguimos enxergar as nossas dúvidas, nós corremos o risco de ter uma fé soberba. Nós corremos o risco de sermos arrogantes. É melhor nós caminharmos de acordo com a nossa fé, pedindo sempre que Jesus nos ajude nos pontos em nós onde há incredulidade. Fé, para mim, é caminhar
apesar dos meus pontos de incredulidade. E é me aproximar de Jesus sabendo que eu posso contar com Ele para me ajudar nesses pontos de incredulidade. Que cada um de nós possamos caminhar rumo ao Senhor, apesar dos pontos de incredulidade, e que a cada dia nessa caminhada nós possamos nos aproximar cada vez mais de Jesus, para que a nossa fé se torne cada vez mais sólida e mais madura. E não se esqueça, aqueles homens e mulheres que estão no hall da fé, que estão ali em Hebreus 11, eles são os nossos pais e as nossas mães da fé. Nós somos a geração desse tempo que precisa carregar a tocha, que precisa passar a tocha para a próxima geração em relação à fé. Que nós possamos então ter essa fé que nos permite enxergar os nossos pontos de incredulidade, entregá-los ao Senhor, e que também nos permite caminhar apesar desses pontos. Eu vejo você na quinta. Deus abençoe. Tchau, tchau.